Então tá, pessoal, iniciei a gravação aqui para depois compartilhar o vídeo com vocês, tá? Então, o que eu estava falando? Eu desenhei aqui na lousa qual é o objetivo da nossa aula de hoje. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é fazer com que a nossa lista que nós criamos anteriormente, tá? Que nós adicionamos o nome de alunos nele através do código Java, e nós adicionamos aqui a lista de alunos e adicionamos alguns comportamentos nessa lista. A ideia é que nessa lista nós criemos um menu, um action bar menu, né? E esse menu permita com que a gente faça a chamada de uma nova activity através de uma intent. Uma intent é a maneira pela qual o Android chama diferentes telas de um aplicativo, tá? Por quê? Porque a gente aprendeu também que uma tela de um aplicativo é uma activity, que é formada por dois arquivos: o arquivo do código Java com a classe que extende activity ou qualquer uma de suas subclasses, e hoje a gente vai ver uma em específico chamada action bar activity, e um arquivo de layout. Vamos dar uma revisada só? Onde é que fica o arquivo de layout, gente? Em res, dentro da pasta resources, que representam os arquivos estáticos do meu aplicativo. Tudo bem? Maravilha, vamos lá então. Então vamos lá, por onde a gente deve começar? Vamos começar pelo seguinte ponto aqui. A activity, tá? Ela, assim como a gente tem um método onCreate, tá? A gente também tem, eu vou só fechar o método onCreate que nós já codificamos e que nós precisamos rodar. Vamos rodar de novo o aplicativo só pra gente ver o que ele está fazendo hoje? Deixa eu ver se eu tô com o emulador aberto. Ah lá, eu tô com o emulador aberto, tá? Deixa eu rodar ele aqui pra cima. Ok? Então eu vou rodar esse aplicativo aqui de novo. Olha lá, ele está fazendo um upload, está subindo o arquivo e está pronto. Então, essa aqui é o aplicativo que a gente criou. Não a tela de ontem. A tela de ontem a gente ainda não chamou nesse aplicativo, ok? E esse aplicativo ele mostra o nome de 3 alunos. Quando eu clico uma vez sobre ele, ele mostra a posição clicada foi 0, a posição clicada foi 1 e a posição clicada foi 2. E eu também implementei uma ação de longo clique, porque a gente sabe que no Android a gente não tem botão direito do aplicativo, que nem a gente vem aqui, por exemplo, e dá botão direito. No Android a gente não tem o botão direito, né? Então existe uma maneira da gente chamar menus contextuais em itens, que é o quê? O long click. Eu clico seguro e eu mostrei uma mensagem aqui, ó. O aluno selecionado vou fazer de novo, ó. O aluno selecionado foi Camila, por exemplo, aqui, tá? Então, esse foi o comportamento que nós adicionamos nessa lista já, ok? Foi o que a gente fez na nossa aula de view. Então, o que eu vou fazer aqui quando eu quero... Como é que eu faço para criar um menu? Tá? Existem alguns métodos da Activity que vão fazer esse processo para mim. E como é que vai ser isso? Eu apenas fechei aqui, ó, o código do onCreate para ele não ficar me atrapalhando, tá? Para eu poder dar mais foco no que eu vou fazer aqui. Então eu vou dar um Enter aqui e vou sobrescrever um método chamado onCreate menu onCreate. Deixa eu ver se eu estou escrevendo corretamente. onCreate options menu, tá? O que esse onCreate options menu vai fazer? Ele vai ser o cara responsável por adicionar efetivamente um menu naquela minha lista, naquela minha activity que mostra uma lista hoje, tá bom? E ele me passa o menu que o Android vai utilizar para fazer esta adição.
Eu poderia aqui dentro usar o meu objeto menu, que foi passado como argumento, e dar um add aqui e adicionar, por exemplo, o menu que eu falei que a gente vai colocar aqui na lousa. Qual é o primeiro menu que eu falei que a gente ia colocar? Novo. Eu poderia adicionar todos os menus aqui assim, desse jeito aqui, tá? Só que vocês concordam que isso faria com que o meu código, que o meu menu ficasse hard-coded mais uma vez? E vamos lá, eu acho que também nas aulas, apesar de eu não ter dito explicitamente, algo deve ter ficado um pouco claro pra gente, que é o quê? Toda vez que eu estou querendo criar um arquivo de representação de layout, e o menu a gente pode encarar que é um item de representação do meu layout, eu utilizo um arquivo XML para fazer isso por mim. Eu não codifico explicitamente através de código Java. Então, o menu é mais um cara que a gente pode e deve criar através de um arquivo XML, tá? Existe também um formato específico para isso. Como que vai funcionar isso aí, então, tá? Vai funcionar da seguinte forma. Dentro do meu projeto, eu vou dentro da pasta res criar um folder, uma pastinha, porque na de vocês pode ser que não exista, então inclusive eu vou apagar o meu aqui, tá? Pode ser que não exista, tá? Não tem problema nenhum se não existir. Se não existir, eu vou clicar com o botão direito e vou adicionar aqui um new folder. Nesse new folder, eu vou criar uma pasta chamada menu. Quando eu faço isso, o que o Android faz por mim? Ele já cria uma entrada na minha classe R para uma classe estática chamada menu. Para tudo que eu colocar aqui dentro de arquivo XML, eu poder acessar em outros arquivos. Tudo bem? Ou outros arquivos não, perdão, né? Eu poder acessar dentro do meu código Java, como eu quero fazer agora para adicionar os itens do meu menu, ou eu acessar dentro do meu arquivo de layout, por exemplo. No caso de imagens, como a gente fez. Na pasta menu, a gente vai então usar a opção new, vai em order, e dentro do menu que foi aberto aqui, desse wizard que abriu, né, esse formulário de next, finish, a gente vai procurar Android XML file. Vocês lembram que a gente utilizou na aula passada o Android XML layout file? Aqui é um outro tipo. Por quê? Porque aqui na realidade eu vou estar selecionando o tipo de resource. Então eu vou ver que eu posso estar criando values, drawable, outros tipos de arquivo aqui. Dentre eles menu, que é o que já vem selecionado. Então, como é que eu vou chamar esse menu? Eu vou chamar ele de menu underline lista underline alunos, tá? Por quê? Porque é o menu que eu quero colocar na lista de alunos, tá ok? Vou dar um next aqui e vou dar um finish. Quando eu fiz isso, ele já me ajudou criando olha só, tá? Como eu deletei a pasta e criei de novo, quando eu deletei a pasta daqui, ele não apagou no meu sistema operacional, tá? O Android não fez isso. Então, vocês podem ver que ele já deixou o arquivo antigo que eu tinha feito de exemplo aqui dentro, tá? Eu vou apagar só para mostrar desde o começo. Então tá. Quando eu fiz isso, o Android criou aqui para mim já um arquivo XML cujo item root é um item menu. Aqui, galera, a gente vai ter que usar. Aqui a gente não tem uma interface gráfica para nos ajudar. A gente não vai ter a opção de arrastar itens para o menu como a gente fez ontem na aula de formulário. Aqui, então, a gente vai ter que adicionar o quê? Os itens. Então, quando eu começar a digitar aqui item, o Android vai me ajudar preenchendo aqui, por exemplo,
os atributos dele. Primeiro atributo aqui, diferentemente do meu item no layout, eu não vou precisar dar altura e largura. Aqui eu vou precisar dar o ID, porque eu quero trabalhar com este ID, na hora que eu estiver fazendo a conta de qual menu foi clicado ou não. Então eu vou criar o ID. Qual que é a anotação do Android para eu criar um novo ID dentro da tela de Resource? Né? Eu vou usar então o @+id /novo. Eu vou adicionar também aqui um cara chamado title. O que é o title? É o título que efetivamente vai aparecer escrito no meu menu. Então, por exemplo, eu vou adicionar ele aqui e vou chamar ele de novo. Novo. Ok? Um outro item que eu vou adicionar aqui dentro é o icon. Tá bom? O icon eu posso fazer eu posso fazer acesso às minhas imagens que eu tenho aqui dentro. Hoje, antes de vir para a aula, eu criei aqui alguns ícones específicos, tá? Que ícones específicos são esses? Vamos dar uma olhadinha neles, tá? Eu procurei na internet alguns ícones que fizessem sentido aí e utilizei. Lembrando, se eu estou dentro do meu projeto Java e quero ir para a minha pasta do sistema operacional que representa ele, clico com o botão direito, vou em Show In, System Explorer. Quando eu faço isso, ele deve ter aberto aqui já para mim. Aqui, essa pastinha. Então, apenas mostrando aqui, ó, são as imagens. Então isso aqui vai ser a imagem que eu quero adicionar no meu botão novo. Essa aqui é a imagem que eu quero adicionar no meu botão opções, no meu botão preferências, no meu botão receber e no meu botão enviar. Tá bom? Então tá bom. Vou voltar para o Android. Então esses aqui são os botões que estão no meu Drawable. Lembrando que eu coloquei eles na resolução necessária para um HDPI rodar, ok? Que aqui no caso eu utilizei o meu qualificador HDPI, tá? Então na minha pasta cujo qualificador é HDPI, tá bom? Então o meu icon, como que eu acesso um resource de dentro do meu arquivo de layout? Eu vou digitar o nome do resource. Eu tenho Ctrl/espaço que me ajuda aqui, Ctrl/espaço, e aqui eu vou ter IC underline novo. Tudo bem? Então tá. Só para facilitar a coisa para mim aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C e vou replicar isso daqui. Ctrl Shift F, ele vai formatar o código para mim. E vou criar os demais, tá? Então eu vou criar um novo, vou criar a opção mapa, tá? Porque eu quero, eu vou adicionar futuramente capacidades de localização, por exemplo. Então eu gostaria de ter já um menu para isso. Vou dar o ID para esse cara de mapa e vou usar o arquivinho IC mapa para ícone dele, tá? O próximo eu vou fazer o enviar. O que é o enviar? Eu pretendo que nesse aplicativo nós utilizamos ele para enviar os alunos para um database remoto, vamos chamar assim, tá? Então eu crio alunos através desse meu aplicativo e eu sincronizo eles em um database. É a proposta que eu estou dando para esse aplicativo, tá? Não necessariamente precisa ser o aplicativo que vocês vão desenvolver no projeto que vocês vão ter que tocar e entregar esse aplicativozinho rodando, tá bom? Então eu vou usar o ícone enviar, vou dar o nome dele aqui de enviar, vou criar um cara chamado receber, vou utilizar um ícone chamado receber,
Vou mudar o nome dele para receber também. Perdão, não é o nome que eu estou mudando, né? O que é que eu estou mudando? O quê? O título. O título, então, que é o quê? Que é o texto que vai aparecer nele. Isso mesmo, Marcos. Valeu. E vou criar aqui, por último, um chamado preferências. Preferências, ok? Onde eu vou usar o ícone que eu também criei lá, chamado preferências. E vou dar um nome para ele de preferências. Ok? Preferências tem acento em algum lugar, né? Alguém me ajuda aí no português? Aqui, né? Ótimo, preferências. Tá ok? E esse último aqui sobrou. Deu um Ctrl+C, Ctrl+V a mais. Estava muito animado aqui. Oi? Não, só preferências por enquanto tá bom. Tá legal. Então, por enquanto, a gente vai deixar só preferências. Opções, eu pensei em colocar opções no menu por item, por exemplo. Então tá bom. O que a gente vai fazer agora aqui, tá? Agora sim, dentro da minha lista activity, que é o cara que, lembrando, que é o cara que está sendo exibido nessa tela aqui, a gente vai adicionar o menu aqui em cima, tá? Então, como é que eu faço isso? Como eu estava explicando, a gente vai utilizar aqui, então, no método onCreateOptionsMenu do meu Activity, eu estou sobrescrevendo esse comportamento. Eu vou pegar e vou utilizar o meu facilitador, o meu método de conveniência chamado getInFlatter. getMenuInFlatter. O que esse getMenuInFlatter faz? Ele é o cara que é responsável por pegar um arquivo de layout de menu e, vamos dizer assim, expandir ele no meu menu real, na hora que ele está executando. Ok? Quais são as opções que eu tenho que adicionar nesse menu? Então eu vou usar aqui .inflate e vou passar o meu resource. Como é que eu acesso o meu resource? Exato, eu vou usar a minha classe R. Ponto. Olha só o que apareceu aqui. Menu. Não estava aparecendo menu, né? Então, menu lista alunos. Tá? E vou passar para ele o meu próprio menu. Ok? Ok. Então, pronto. Então, vamos lá. Em teoria, quando a gente fizer isso e a gente rodar de novo o nosso aplicativo, ele tem que mostrar para nós o menu. Só que a gente vai ver que não vai mostrar o menu. Eu vou rodar de novo aqui só para mostrar para vocês. Oi? Salvei. Já salvei. Mas que interessante. Eu usei o inflatter, inflei o menu aqui dentro e ele não apareceu. Por que ele não apareceu? Ele não apareceu porque eu quero utilizar uma activity específica do Android chamada Action Bar Activity. Vou dar um Ctrl+Shift+O para ele reorganizar os imports. E agora, quando eu salvei e rodei de novo o meu aplicativo, ele está fazendo a publicação no meu emulador. Opa, dei um pauzinho aqui, vamos de novo, às vezes isso acontece. Subi o meu aplicativo de novo. Olha lá que interessante. O nome do meu aplicativo agora aparece aqui em cima. E eu tenho o que aqui do lado? O meu menu. Inclusive eu vi que eu escrevi mapa com letra minúscula aqui e vou corrigir isso. Onde que eu corrijo? Vou rodar de novo. Meu emulador já está de pé. Ele faz o deploy do APK. E aqui eu tenho
o meu menu. O que eu quero é que quando a gente clicar nessa opção do menu, nós vamos para onde? Para aquela tela, para aquela intente que a gente queria, que a gente criou ontem. Tá bom? Ótimo, então vamos lá. Vamos fazer isso? Como é que eu vou dar essa vida para esse menu? Como é que eu vou dar esse comportamento para esse menu? O que vocês acham? Dentro do meu código Java? Deixa eu maximizar essa tela aqui para ficar mais claro. Existe também, dentro do meu Action Bar Activity, um outro método que eu vou sobrescrever para que eu tenha o comportamento, para que eu implemente o comportamento de enviar para outro activity. Qual é este método que a gente vai utilizar, que a gente vai sobrescrever agora? Vai ser o onOptions item selected, esse cara aqui. Nesse caso ele vai enxergar o outro, não vai enxergar. Isso. Agora ali em específico, a gente está implementando o clique no item do menu. O que a gente vai fazer dentro desse código aqui, ó, dentro desse código aqui, é justamente implementar esse comportamento que você falou agora, Divaldo. Que é o quê? Chamar a outra tela. Criar uma intente cuja finalidade é ir para a tela de formulário. Ok? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Veja que o Android convenientemente me mandou aqui o item que foi clicado. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente poderia fazer uma sequência de if menu novo, executa a ação de abrir a nova tela. Tá? Só que, como nós somos programadores que gostam de um código bem escrito, a gente vai usar um switch. Qual que é a chave que a gente vai usar no switch? Lembra, gente? Estrutura de programação. A gente poderia fazer isso daí com um monte de if, tá? Então, vamos escrever com o switch e depois eu vou reescrever com if, só para ficar claro isso, para não passar desapercebido. Começa zero, hein? Não começa zero. O que a gente vai fazer? A gente vai usar item ponto get item id. Então ele vai voltar o id do item que foi o item do menu. O case é como se eu estivesse falando. Se for igual o quê? Igual a r ponto id. Qual foi o id do botão novo que a gente adicionou? Exatamente, novo. Então, aqui dentro eu vou colocar o meu código de abre a outra tela. Gente, funciona da mesma forma. Se eu tivesse vindo aqui e dado if item get item igual r r não, t não, né? r ponto id ponto get ponto novo. Então eu escrevo o meu código aqui. Só que vocês estão vendo que eu teria que escrever vários ifs, eu teria que escrever várias vezes o item.get item id, não fica bem estruturado o nosso código, ok? Então é simplesmente por essa conveniência que eu vou escrever usando o nosso switch, tudo bem? Todo mundo entendeu? Maravilha. Alguém ficou com alguma dúvida nisso? Então tá bom, legal. Então vamos lá. Ótimo. Então aqui dentro, gente, é o lugar onde eu vou escrever o meu código que vai chamar a nova tela. Eu expliquei no comecinho da aula que existe uma maneira com que o Android faz essa chamada. O Marcos, inclusive, perguntou se isso era um link. Eu falei que não. Eu falei que era o quê? Eu falei que era uma intent, tá? Então, no Android funciona desta forma. Toda vez que a gente registrar uma intent, a gente está falando para o Android: Android, eu tenho a intenção de acessar tal activity.
manda eu para lá. É a maneira através da qual o que eu expliquei na aula passada para vocês, de que as activities são empilhadas e por isso que o botão back funciona, é executado efetivamente. É como se eu falasse assim: Android, empilhe uma nova activity aí. E o Android vai lá e empilha aquela activity. E aí, se essa activity chamou uma outra activity, ele coloca na pilha. Tá? Então, é por isso que é uma pilha de activities. Então, a gente está fazendo o que indiretamente aqui? Uma operação de push na pilha. E depois, quando a gente for tirar, uma operação de pop. Push e pop, ok? Maravilha, vamos lá. Vamos escrever então o nosso código? Como tudo em Java, um belo new intent nos ajudará aqui. O que eu vou fazer aqui? Quais são os atributos que eu quero passar aqui dentro? Vejam que eu tenho alguns construtores para isso. Em específico aqui, eu vou querer utilizar este construtor aqui, que recebe o context, que é o lugar onde eu estou, e qual é a classe que eu quero chamar. Tudo bem? Então, qual é o lugar onde eu estou? O lugar onde eu estou normalmente é representado pelo this, né? A própria classe onde eu estou, ela é uma classe de contexto. Um context é todo cara que armazena um root element no nosso arquivo de XML, no nosso arquivo de layout, certo? Então tá bom, tudo certo. Qual que é o segundo parâmetro que ele está pedindo aqui para mim? O class. Então qual é o class que eu quero chamar? Vocês lembram o nome da activity que nós criamos? Acho que era formulário activity. Só que ele está reclamando aqui ainda. Por que ele está reclamando? Ele reconhece a classe, mas ele está falando que não pôde ser resolvida. Mas por quê? Porque na realidade, este método aqui, ele está esperando o quê? Um class. O class eu passo acessando um método específico chamado através do ponto class. Tá bom? Só por isso. Então pronto, eu tenho minha intent aqui agora. Só que isso... Oi? Então, pessoal, é assim que a gente cria uma nova intent. Nada demais. O que eu vou fazer aqui? Eu vou guardar essa intent numa variável. O Eclipse nos ajuda, às vezes, a fazer isso também, tá? Ctrl 1 em cima, eu tenho extracted to local variable. Mas basicamente ela só, vamos dizer assim, ela pegou o tipo e declarou a variável aqui para eu poder usar ela como uma variável, tá? Por quê? Porque aqui embaixo eu tenho um método também da activity chamada start activity. Start activity, tudo bem. Start activity, onde eu passo minha intent. Ok? Isso aqui já é o suficiente. Se eu rodar este meu programa agora, ele já consegue fazer a chamada da outra tela. Simples assim, galera, nada demais. Só que uma coisa importante que eu não mostrei para vocês na última aula e deu problema na hora que eu fui fazer esse exemplo para rodar, e eu vou dar o mesmo erro aqui para a gente passar por isso. Tá ótimo, já apaguei aqui inclusive para dar o problema. Então vamos lá, vamos rodar? Vai dar um probleminha na hora que eu rodar, que eu gostaria que vocês dessem uma olhada em como que a gente vê esse problema acontecendo e tentem entender. Vamos rodar ele então. Botão direito no projeto, Run as Android Application. Vamos abrir o nosso emulador. Ele já atualizou a versão do emulador. Desculpa, né? A versão publicada no meu emulador.
eu vou clicar aqui no botãozinho do menu e vou clicar em novo. Opa! Infelizmente, o seu programinha foi finalizado. Por quê? Porque deu um erro. Então, o nosso programa executou uma operação ilegal, resumindo a história. Lembram do logcat? Ótimo. Então, o logcat é o cara que vai nos mostrar mensagens do nosso aplicativo. Se eu for no final da pilha aqui, ó, ele vai me mostrar qual foi a exceção que subiu o meu projeto. Então, o Android me dá uma mão aqui. Olha só que interessante. Fatal exception. Ele falou que o nome do meu processo... Deixa eu tentar achar aqui um lugar onde essa mensagem está mais claro. Ó. Aqui. Ótimo. Olha lá. Ele deu um Activity Not Found Exception. Ele disse, então, que não foi possível encontrar explicitamente a minha Activity Class. E olha só que legal aqui, ó. Ele falou aqui na frente, ó. Have you declared this activity in your Android Manifest XML? O que ele está falando aqui? Cara, você declarou essa activity no seu arquivo Android Manifest? Será que você não esqueceu disso aí, não? É isso que ele está falando. E nós esquecemos. A cada nova activity que a gente cria dentro do projeto, a gente tem que declarar no arquivo de manifesto. E quando nós fizemos isso na última aula, onde nós criamos o formulário, lembrem-se que nós não fizemos isso. Ok? Então é por isso que está dando pau agora. Tudo bem? Então, dois conceitos muito importantes aí. Lembramos que nós temos que adicionar a activity dentro do arquivo XML. E aprendemos também como que eu vejo o log de uma exceção quando acontece dentro do meu emulador. Ok? Duas coisas muito importantes para nós. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Fechei. Então vamos fazer o que ele sugeriu para mim? Vamos lá. Ele falou que, olha, o seu Android Manifest, que é esse arquivo que fica na raiz do nosso projeto, chamado Android Manifest XML, não tem a activity declarada lá dentro dele. Vamos declarar essa activity? Vamos. Como que eu declaro ela? No mesmo nível onde a minha list activity foi declarada, e essa list activity, sim, vocês lembram que nós adicionamos na mão aqui, que ela é uma intent main e que ela vem de um launcher, nós vamos adicionar um cara aqui, Ctrl/espaço, chamado activity. Vamos dar o nome para ela. Qual é o nome da minha activity? É o nome da minha classe completa, com o qualificador do pacote. Então, se eu der um Ctrl/espaço, ele vai mostrar o nome inteiro da minha activity formulário, com example.br.com.res.cadastro. Tá bom? Só isso. Gente, não precisem se assustar. Ó. É o mesmo caminho onde a gente está criando nossas classes Java. É só o caminho completo de onde está o meu formulário Activity, tudo bem? Então tá bom, vou dar um Ctrl S aqui. E se tudo correr bem, quando eu rodar de novo esse meu aplicativo, vou rodar de novo. Tá vendo, galera? Às vezes o emulador dá essas pipoqueiras. Ah lá. Quando eu clicar de novo, o que eu tenho? Opa, que beleza! Temos o nosso formulário. Então aqui eu estaria pronto para começar a cadastrar um novo aluno. Ok? Então assim eu tenho já a minha tela funcionando. Tá bom? Uma coisa que nós esquecemos aqui é colocar um botão chamado gravar aqui, salvar, alguma coisa do gênero, tá? Eu tenho
na realidade não faz muito tempo, que eu venho lendo que não se usa mais o botão salvar também. Você começou a executar uma ação, não tem motivo para aquele dado ser perdido. Então, vamos chamar assim, o salvamento é automático. Você não tem que ficar fazendo com que o usuário execute uma ação de salvar. Por quê? Porque na maioria das vezes o usuário não sabe nem o que é salvar, vamos chamar assim. Entendeu? Isso, aí, por exemplo, na saída desse formulário a gente poderia salvar. Mas, eu confesso que isso é meio que uma quebra de paradigma. Então, talvez a gente possa fazer no modelo que a gente está acostumado a desenvolver aplicativos. Sempre um botãozinho salvar, um botãozinho sair, um botãozinho com cada ação. Tudo bem? É interessante, é um pattern atual. Então, pessoal, esse era o objetivo da nossa aula de hoje. Era com que nós tivéssemos a capacidade de, a partir da minha lista de alunos, que nós carregamos de maneira fixa, eu ter acesso a um menu aqui do lado, onde eu tenho a opção de abrir um novo formulário. Vejam que o meu botão de back funciona e eu volto para a minha lista, que continua com as mesmas capacidades anteriores, tá? Com tudo que eu tinha implementado nela, ela continua funcionando como era mesmo. Ok? Tudo bem? Esse era o objetivo. Alguém tem alguma dúvida nisso que a gente está falando agora? Não? Vamos fazer? Vamos lá? Então vamos lá. Vou finalizar a gravação aqui, viu? Falou.